Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Iago. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre a dificuldade de um analista numa competição de tiro curto, tá? A gente tem Copa América, Eurocopa vindo por aí. A gente vai trocar uma ideia sobre isso neste vídeo, depois da vinheta. 3, 2, 1... Seguinte, vamos começar explicando alguns pontos mais gerais que são importantes para a gente poder aprofundar em cada um dos cenários que a gente vai ter, tá? Para isso eu vou fazer o uso das estatísticas que a gente tem aqui no Next Step e comparar algumas competições, tá? Quando a gente faz uma análise de associação, que é essa imagem que está na tela para vocês, é uma análise onde você dá peso às variáveis e a partir do peso atribuído às variáveis você faz uma associação, uma correlação entre o que o sistema prevê e o que de fato aconteceu no jogo, tá? Então você tem essa associação. Quanto maior a associação, melhor o sistema é, tá? Basicamente esse seria o critério. Quando a gente fala de uma competição em formato de liga, como é o caso da Premier, que está aí no exemplo, uma competição de formato misto, como é o caso das outras, né? Você tem ali uma primeira fase de pontos corridos e uma segunda fase de mata-mata, você tem ali também uma associação alta, tá? Então assim, o formato da competição, o número de partidas presentes, isso não tem afetado o sistema no sentido de entender, ter essa associação. Então quando a gente for apresentar para vocês provavelmente a melhor equipe da Euro 2024, perdão, há uma tendência clara das coisas darem certo, dos melhores jogadores estarem lá. Quando você vai apresentar uma tendência de colocar a melhor equipe da Premier League, há uma tendência dos melhores estarem lá. Por quê? Porque a associação é alta e isso faz com que o sistema como um todo esteja entendendo bem o que está acontecendo no jogo. Então esse é o primeiro ponto para que a gente passe a entender diretamente como a gente pode analisar uma partida. Então você tem um conjunto de critérios, esse conjunto representa algo para o resultado e esse algo é positivo. Quando a gente vai para a Premier League, por exemplo, o que a gente pode observar neste gráfico, tá? E aí é mais visual do que numérico a atenção que vocês podem ter com esse gráfico. Quando você vai observar este gráfico, você vai ver que essa primeira parte onde a minha seta está passando, ela tem uma alta variação, certo? Depois há uma estabilização dos critérios. Claro, você vai ter pequenas alterações ao longo do tempo, mas a princípio você tem uma alta variação e depois estabiliza. Alta variação, depois estabiliza, tá? Quando você vai para outras competições, como é o caso da Champions League, você tem uma alta variação e depois estabiliza, mas essa alta variação está relacionada aos 6 primeiros jogos. O que são esses 6 primeiros jogos? São jogos da fase de grupo. Então você tem uma fase de grupos mais difícil de entender. Depois, quando você chega no 6º jogo, no final da fase de grupos, e ali você tem os jogos principais, né, de oitavas, quartas e semifinal, ali fica mais fácil de entender. E aí vale ressaltar. Por que fica mais fácil? Porque você tem confrontos mais parelhos. Você não tem, por exemplo, na última rodada da fase de grupos, por exemplo, é natural que muitas equipes já classificadas coloquem reserva. Caso do Manchester City, por exemplo, é natural que você troque o goleiro. Então, assim, você coloque o goleiro para dar uma rodagem, uma equipe já eliminada, por exemplo. Então, você acaba trocando alguns jogadores e colocando outros que seriam seus reservas para atuar na Champions League, porque a tua equipe já está eliminada, então vira um ponto para eles ganharem experiência. Então, perceba como até essa fase, até a primeira fase da Champions, você tem alguns cenários onde os jogos não valem muito. Então você acaba modificando a estratégia de abordagem. Quando você chega das oitavas para frente, você já tem uma abordagem mais direta para o resultado. Então você coloca os melhores sempre em situações muito parecidas e aí os resultados vão ficando mais previsíveis nesse sentido, tá? Outro ponto que a gente pode ter, a Eurocopa. Então primeira, segunda e terceira partidas, de novo, mais variações. Depois estabiliza. Quando a gente vai para a Copa América, mesma coisa. Primeira, segunda e terceira partida, mais variações. Na quarta, aliás, até a quarta partida, né? Quarta e quinta partida, mais variações. Sexta, sétima e oitava partida, menos variações. Se for olhar quarta e quinta partidas, só para explicar, na última Copa América a gente teve 10 equipes.
Então foram divididas em 2 grupos com 5 equipes. Então teve 5 rodadas de início para depois você ter as 3 finais, né? A sexta, a sétima e a oitava, tá? E aí quando você vai para a Copa do Mundo, a mesma coisa. Primeira fase varia bastante, restante estabiliza. O que isso quer dizer? Numa competição de tiro curto, como é o caso da Euro e da Copa do Mundo, você vai ter de forma muito clara um cenário de dificuldade de análise de jogo para as 3 primeiras partidas. Então, as 3 primeiras partidas da fase de grupos, ela acaba te enganando, tá? Mais do que te auxiliando. E por que isso acontece? Vamos pegar o exemplo de uma Copa do Mundo, tá? Então, a Argentina fez os 3 primeiros jogos da Copa do Mundo. Se não me falha a memória, México, Arábia Saudita e agora eu não vou lembrar a outra equipe que ela jogou contra. Se você olhar as 3 partidas, aliás, lembro sim, foi contra Polônia. Então seriam essas 3 partidas: Polônia, Arábia Saudita e México. Se você olhar as 3 partidas da Argentina na Copa do Mundo, nessa primeira fase, ela joga contra 2 equipes eliminadas, por obviedade, e uma equipe classificada. Depois, ao longo da competição, você só vai jogar contra equipes classificadas. Então você tem uma amostragem de 3 partidas, o que já é pouca por si só, sendo que 2 delas você tem um problema de ser equipes mais fracas do que provavelmente você vai enfrentar à frente. Então é mais difícil você tirar algum proveito dessa primeira fase, além do confronto mais difícil. E no confronto mais difícil você pode ter situações, como foi o próprio caso do jogo contra a Polônia, de que você tenha situações onde a equipe não necessariamente vai jogar ao seu máximo, não é uma competição eliminatória. Há combinações de resultados que são favoráveis a ambas. Então você acaba modificando a forma de abordagem com o jogo. Isso dificulta também a análise, tá? Tudo isso vai influenciando nessa análise e vai maquiando alguns comportamentos que podem ser que na hora da fase eliminatória eles não apareçam ali, que é a parte mais importante dessa competição. Então, assim, tirando o caso de eliminação de grandes equipes, a primeira fase não serve muito de indicativo de sucesso, tá? O que vai servir mais de indicativo de sucesso é a partir das quartas ou das oitavas, a depender da competição, que aí sim você vai ter de fato um direcionamento no confronto contra as equipes principais, o que está acontecendo. E a partir disso, você consegue mensurar um pouco melhor o caminho. Então, quando você vai ter essa dificuldade analista na competição de tiro curto, é justamente por isso. Você tem poucos dados, esses dados por vezes não são representativos, e quando são, você já está numa fase mais do meio para o final, e aí é onde você tem menos tempo para tomar decisão, e isso atrapalha geralmente, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, e é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, um beijo e até mais. Valeu!